E aí, trilheiras? E aí, trilheiras? Tudo bem? Sem dúvida até aqui? Quaisquer dúvidas podem procurar nas redes sociais ou enviar a sua dúvida para contato@trilhante.com.br. Bom, sem enrolar, vamos agora falar de uma das mais importantes classificações dos bens, a questão da sua fungibilidade. Então anota aí que essa categoria tem duas divisões. Os bens podem ser fungíveis ou podem ser infungíveis. Os bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos por outro da mesma espécie, quantidade e qualidade. Mas fica atento, um carro, por mais que você tenha a impressão que ele é infungível, tá? Porque eles têm um número de identificação, que é o chamado chassi, além de serem bens complexos, tá bom? Então o carro é infungível. Agora, já o bem fungível estão descritos lá no artigo 85 do Código Civil, que diz que são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. E no artigo 86 diz que são consumíveis os bens móveis, cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. É importante saber isso porque, pela natureza dos bens, o seu empréstimo vai ser regulado diferentemente pelo direito. O empréstimo de um bem infungível é regido pelo contrato de comodato, enquanto o empréstimo de um bem fungível é pelo contrato de mútuo. Esses dois contratos vão ser vistos em um curso à parte, tá bom? Entenderam? Tudo tranquilo? Seguindo, então, vamos falar sobre a divisibilidade dos bens. E é meio óbvio dizer que essa categoria vai se subdividir em divisíveis e indivisíveis, tá? Os bens divisíveis, é óbvio de se dizer, é aquele bem que, quando dividido, suas partes continuam sendo consideradas porções reais e perfeitas, tá? Ou seja, quando você divide esse bem, a sua substância não é alterada, ele não perde valor e nem sofre prejuízo nenhum, tá? Um exemplo são as sacas de cereais. Se você dividir um saco de 30 quilos de cereais em dois, continuam sendo cereais, só que agora divididos em dois sacos, beleza? Já os bens indivisíveis são aqueles que, quando partilhados, eles não formam mais um bem perfeito. Ele perde qualidades, ele perde a sua essência. É importante saber isso porque quando o bem é indivisível, a obrigação também é indivisível. Se você compra um cavalo, o devedor dessa obrigação não pode entregar meio cavalo hoje e meio cavalo semana que vem, né? Então a sua obrigação é indivisível se o bem é indivisível, tá bom? A indivisibilidade pode ser natural, legal ou convencional. É importante saber isso, tá bom? Agora nós vamos ver cada uma delas. A natural é pela própria natureza do bem. Uma casa, por exemplo, um relógio, tá? Pela sua própria natureza, beleza? Já a indivisibilidade legal é aquela que a lei vai dizer que um bem é indivisível. E é o caso da herança, que é considerada indivisível até que seja feita a partilha entre os herdeiros, tá? E, por fim, a indivisibilidade convencional, que é quando as partes envolvidas em um contrato convencionam, combinam que o bem envolvido naquele negócio jurídico é indivisível por algum motivo que elas acordem. Beleza? Vamos aí, galera. Tudo certo aqui? Então vamos indo devagar, aos poucos, que eu prometo para você que você vai sair sabendo tudo sobre bens no Código Civil depois desse curso. Combinado? Bom, agora vamos começar tratando das classificações dos bens quanto à sua individualidade. Parece estranho, né? Não é uma divisão intuitiva, como a de móveis e imóveis, por exemplo, mas eu te explico. Ela se subdivide em duas categorias, que são os bens singulares ou individuais e os bens coletivos ou universais. Os bens singulares ou individuais são os bens que, mesmo que eles formem um conjunto, eles vão poder ser considerados em si mesmos. Por exemplo, um cavalo, um avião, um relógio, um livro, um boi, uma casa, tá? Agora, o artigo 89 do Código Civil vai dizer para a gente que são singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, sozinhos, né? Independentemente dos demais. Já os bens coletivos ou universais são um pouquinho mais complexos. Eles são formados por vários bens singulares, mas esses bens, quando agregados, formam um todo individualizado, tá? Esse todo, essa união, pode decorrer de uma situação fática ou de uma situação jurídica. Isso está previsto lá no artigo 90 e 91 do nosso Código Civil. O 90 fala que constitui uma universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes a uma mesma pessoa,
tem uma destinação unitária, tá? E lá no seu parágrafo único ele vai falar para a gente que os bens que formam essa universalidade podem ser objetos de relações jurídicas próprias, tá bom? Sozinho. Já o artigo 91 vai dizer que constitui uma universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Eu te explico tudo isso. Uma universalidade de fato, segundo o professor Flávio Tartucci, é o conjunto de bens singulares, corpóreos e homogêneos ligados entre si, pela vontade humana e que tenham utilização unitária ou homogênea, sendo possível que esses bens sejam objetos de relações jurídicas próprias, como eu já falei. E para você fixar isso, é só você pensar em palavras que indicam o gênero coletivo. Por exemplo, uma boiada, uma biblioteca. Eles são bens reunidos que têm uma destinação única e própria, mas que podem ser objetos de negócio jurídico próprio, tá? Cada um deles. Agora, para explicar o que é uma universalidade de direito, vamos relembrar o que diz o artigo 91 do Código Civil. Constitui uma universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Bom, olha um bom exemplo de um complexo de relações jurídicas. O patrimônio. O patrimônio de uma pessoa, por exemplo, é um complexo de relações jurídicas. Uma herança, uma massa falida de uma empresa, é um complexo de relações jurídicas. Isso é um conjunto de relações jurídicas que são dotadas de um valor econômico. Então, aqui a gente chama isso de universalidade de direito, ok? Agora, eu acho importante, eu e você, aqui a gente bater um papo sobre o que é o patrimônio. O que é considerado patrimônio para o nosso direito civil. E aí tem uma porrada de definições dadas pela doutrina, várias mesmo. Por exemplo, para o Silvio Rodrigues, patrimônio de alguém é o acervo de seus bens que podem ser convertidos em dinheiro. Fácil, né? Simples. Agora, para o Bevilacqua, patrimônio é o complexo de relações jurídicas de uma pessoa que tiverem valor econômico. Eu, particularmente, gosto mais dessa última definição, porque aí vai abranger de uma maneira mais ampla o conceito de patrimônio, levando em consideração também as relações jurídicas criadas por uma pessoa durante toda a sua vida. Mas, coloca um asterisco aí e fica atento que quando a gente fala relações jurídicas, você tem que ter em mente que uma relação jurídica pode significar tanto um débito quanto um crédito, tá? Tudo beleza? Tá entrando aí na cabeça? Então vamos. Tem que estar, porque a partir de agora nós vamos falar sobre a classificação dos bens quanto à sua dependência ou não em relação a outros bens. São os chamados bens reciprocamente considerados. E eles dividem-se em bens principais ou independentes e bens acessórios ou dependentes. Aqui é rapidinho e fácil, mas é muito importante porque na próxima aula nós vamos falar sobre frutos, produtos, pertences e benfeitorias, e tudo isso é consequência dessa divisão, tá? Então presta atenção aí, limpa essa baba do seu teclado, que eu sei que você já está cansado, já está ficando de saco cheio de mim, mas presta atenção que é importante. Os bens chamados principais ou independentes, como o nome já diz, existem de maneira autônoma, não dependem de nenhum outro bem para existir. E o artigo 92 do Código Civil, na sua primeira parte, vai dizer que principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Ainda no mesmo artigo, na sua parte final, ele define o que é um bem acessório. Ele, como o próprio nome já diz, o acessório é aquele cuja existência supõe a do principal. E é daqui que vem aquele princípio geral do direito civil. O acessório segue o principal, que é chamado também de princípio da gravitação jurídica, ou seja, esse bem acessório gravita em torno do principal, sempre seguindo ele. Bom, são bens acessórios os frutos, os produtos, as pertenças, as partes integrantes e as benfeitorias. Mas a gente deixa esse papo para a próxima aula, senão essa aqui vai ficar já muito grande e você vai parar de prestar atenção em mim, beleza? Então levanta aí, vai tomar uma água e volta aqui para a gente continuar conversando sobre os bens, mais especificamente os bens acessórios na próxima aula. Tchau!